Presidiários facionados sentaram-se em silêncio na pequena sala de TV do presídio. As paredes de concreto cru exibiam manchas de mofo e rachaduras profundas, resultado de anos de abandono. A televisão, pequena e com a tela arranhada, transmitia o jornal oficial da polícia. A cada matéria, a incredulidade tomava conta de cada olhar. Eles vinham de mundos diferentes. Alguns eram líderes de gangues, outros apenas soldados de facções, mas todos compartilhavam uma realidade. Fora dali, a informação era controlada, manipulada e, muitas vezes, distorcida. Mas nada os preparou para o que viam agora. A primeira matéria começou com um sorriso forçado da apresentadora. As operações da polícia têm sido eficazes, garantindo a segurança da cidade, dizia, enquanto imagens cuidadosamente selecionadas mostravam ruas limpas e agentes cumprimentando cidadãos. Entre os presos, Murilo, um homem alto, tatuado e com cicatrizes de brigas antigas, arregalou os olhos. Ele sabia das histórias que circulavam fora dali, denúncias de violência, corrupção e omissão que nunca chegavam à TV. E ali, diante dele, o que se mostrava era apenas um mundo de fantasia. Isso não é verdade, eles mentem em todas, murmurou Tonho, outro presidiário, magro e nervoso, com tatuagens que contavam toda a sua vida dentro das facções. Ele se inclinou para a frente, estudando cada frame da transmissão, tentando encontrar alguma falha, alguma pista da realidade que ele conhecia. Mas a mentira era uniforme, impecável e sufocante. O relógio na parede marcava o ritmo lento e pesado daquele confinamento. Cada matéria reforçava a narrativa da polícia. Operações exitosas, traficantes sendo presos, facções derrotadas, cidadãos seguros. Cada palavra, cada imagem, parecia desafiar a memória e a experiência de quem vivia na rua e sabia que a verdade era bem diferente. Os presos trocaram olhares. Uma mistura de incredulidade, raiva e desespero pairava no ar. Alguns riam nervosamente, outros simplesmente permaneciam imóveis, tentando processar a discrepância entre o que viam e o que viviam. Murilo levantou-se e começou a caminhar pela sala, observando os colegas. Eles querem que a gente acredite que somos os monstros e que eles são os heróis, disse, a voz carregada de ironia. Tonho assentiu, batendo na madeira gasta da cadeira. Mas a verdade está lá fora, e a gente sabe disso. Enquanto a transmissão continuava, imagens de operações policiais falsas alternavam-se com depoimentos de supostas vítimas e especialistas que reforçavam a narrativa oficial. Cada palavra era meticulosamente escolhida para criar a sensação de ordem e justiça. Mas dentro da cela, o efeito era inverso. A farsa apenas inflamava a raiva dos que sabiam a realidade. A conversa começou a se intensificar. Alguns discutiam estratégias, outros apenas murmuravam maldições. A sala de TV, antes um espaço neutro, transformou-se em um local de conspiração silenciosa. Cada presidiário sentia o peso da manipulação, o controle sobre a informação que recebiam. A tensão era palpável. O ar úmido da cela parecia eletrificado. Murilo parou diante da TV, encarando a apresentadora que sorria de forma artificial. Ele levantou a mão, como se pudesse alcançar a verdade por trás da tela. Eles não podem nos enganar, não totalmente, disse ele. E assim, a noite avançava, cada matéria reforçando o contraste brutal entre a verdade que eles conheciam e a mentira que a TV transmitia. Dentro do presídio, as facções percebiam que não era apenas uma luta de rua ou de território, era uma batalha pela mente, pelo controle da percepção e da informação. Entre suspiros e olhares atentos, eles começaram a elaborar planos, estratégias para resistir à manipulação. Cada detalhe da transmissão era analisado, cada palavra revisada, cada gesto estudado. Sabiam que, apesar da prisão, ainda podiam compreender a realidade e manter sua própria narrativa viva, intacta. O jornal terminava, mas o efeito permanecia. A sala de TV voltou ao silêncio, pesado e carregado. Murilo e Tonho trocaram olhares cúmplices. A mensagem era clara, eles poderiam controlar o corpo, mas jamais a mente de quem conhecia a verdade. E foi ali, naquela sala apertada, com uma TV pequena transmitindo mentiras cuidadosamente construídas, que os presidiários facionados entenderam que a maior arma da polícia não era a violência ou a prisão, mas a manipulação da percepção, e que resistir a isso seria mais desafiador do que qualquer confronto físico. A madrugada avançava lentamente. A luz fraca da sala de TV oscilava sobre os rostos marcados por tatuagens e cicatrizes. Alguns presidiários se aproximavam da tela, tentando identificar pequenos erros na transmissão, trejeitos forçados, silêncios suspeitos, qualquer indício de que aquilo era apenas uma farsa. Murilo, sempre atento, começou a apontar detalhes para os outros. Reparem como a câmera só mostra ruas limpas.
nunca mostram os becos, nunca mostram os corpos que ficam espalhados depois das operações, disse ele, a voz carregada de indignação. Tonho complementava, examinando cada frame, e os depoimentos, todos parecem ensaiados. Nenhum deles tem medo. Nenhum deles sente a dor que a gente conhece. Outros presidiários, inicialmente céticos, começaram a participar da análise. Cada gesto da apresentadora, cada enquadramento, cada palavra repetida em tom artificioso era dissecado como prova de manipulação. A pequena TV, que deveria ser apenas entretenimento ou distração, transformou-se em um objeto de estudo, quase como um inimigo silencioso a ser compreendido. Enquanto isso, o murmúrio das discussões crescia. Alguns sugeriam ações dentro do presídio, planos para interceptar mensagens de fora, para descobrir a verdade que a polícia tentava esconder. Outros apenas escutavam, absorvendo cada detalhe, formando estratégias silenciosas. A sala parecia pulsar com tensão, e a sensação de conspiração pairava no ar. De repente, uma matéria mais longa começou. Mostrava uma operação policial em uma comunidade conhecida por ser dominada por facções. A imagem era cuidadosamente editada. Tiros disparados no ar, criminosos rendidos, agentes ajudando moradores. Mas dentro da cela, a percepção era outra. Murilo balançou a cabeça em descrença. Eles querem que a gente pense que eles resolvem tudo, mas quem sabe o que realmente aconteceu? Disse, a voz baixa mas firme. Tonho assentiu. Eles não mostram os corpos, não mostram os covardes fugindo, nada disso. O clima ficou ainda mais pesado quando um preso mais velho, conhecido como Zé, que passará décadas observando as estratégias da polícia, entrou na conversa. Olhem, eles controlam a informação como se fosse uma arma. Não precisam entrar aqui com armas, só precisam controlar o que vocês veem e acreditam. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Cada um absorvia a verdade cruel. Ali, no silêncio da prisão, a batalha não era apenas física, mas mental. Enquanto a TV terminava a transmissão e a tela voltava a um fundo azul frio, os presos continuaram reunidos. Conversas baixas ecoavam, misturando indignação e planejamento. Alguns rabiscavam ideias em pedaços de papel que escondiam em bolsos ou dentro de livros. Outros apenas observavam, calculando o próximo passo, tentando manter a mente afiada diante do engano constante. A sensação de vigilância era constante. Eles sabiam que qualquer comentário poderia ser ouvido, que qualquer movimento poderia ser reportado. Mas a frustração com a manipulação era maior do que o medo. Cada um ali estava determinado a não ser enganado, a decifrar o que estava oculto por trás da cortina de mentiras. A noite avançava, mas ninguém se movia para dormir. A sala de TV, fria e úmida, transformou-se em um centro de resistência silenciosa. Murilo olhou para os colegas. Eles acham que podem nos controlar com mentiras, mas a nossa verdade está aqui dentro. Ele bateu no peito, como se marcasse território. Enquanto tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para pensar, ninguém nos manipula totalmente. Tonho deu um passo à frente e acrescentou, precisamos compartilhar isso. Não só aqui, quando sairmos, vamos mostrar a verdade para todos. Zé sorriu, mais por ironia do que por esperança. Se sairmos, se sobrevivermos a isso. Ele não completou a frase, mas a mensagem era clara. Sobreviver não era apenas escapar fisicamente, mas preservar a mente e a percepção da realidade. E assim, a madrugada seguiu, com os presidiários estudando a TV como se fosse um inimigo invisível, como se cada frame escondesse códigos secretos. Entre murmúrios, olhares cúmplices e gestos silenciosos, eles compreendiam que aquela batalha não teria fim fácil. O sol começava a surgir timidamente atrás das grades, iluminando a cela com uma luz pálida. A sala de TV, agora quase vazia, carregava a marca de horas de debates, questionamentos e planejamento silencioso. Murilo se aproximou da janela gradeada e olhou para o horizonte. Um dia, a verdade vai aparecer, e ninguém vai poder nos calar. Tonho se juntou a ele, e juntos observaram a cidade além dos muros. Por fora, tudo parecia calmo e ordenado, mas dentro da mente de cada preso, a tempestade de percepções e resistências continuava, cada vez mais intensa. Eles sabiam que, mesmo isolados, não estavam impotentes. A batalha pelo controle da informação era invisível, mas eles estavam prontos para lutar. As horas seguintes pareceram arrastar-se como uma eternidade. A pequena sala de TV agora estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do aparelho que permanecia ligado, transmitindo comerciais e avisos institucionais, cada um carregado de mensagens sutis de ordem e obediência. Mas ninguém prestava atenção. Cada preso estava imerso em seus próprios pensamentos, lembranças e análises.
Murilo caminhava de um lado para o outro, a mente trabalhando a mil. Ele lembrava-se de momentos na rua, das operações policiais que pareciam cirúrgicas, mas que ele sabia serem desastres disfarçados de sucesso. Cada notícia transmitida na TV reforçava a narrativa de uma cidade controlada e segura, enquanto, do lado de fora, sangue, medo e corrupção se acumulavam. Tonho, sentado encostado na parede, começou a rabiscar ideias em um pedaço de papel amassado. Ele desenhava mapas, rotas de fuga, pontos cegos e até registros mentais das mentiras da TV, como se tentasse codificar a realidade em símbolos que apenas os mais atentos poderiam decifrar. Se conseguirmos passar isso adiante, mesmo que apenas alguns entendam, já será uma vitória, murmurou ele, quase para si mesmo. Zé, o mais velho e experiente, observava os dois em silêncio. Seus olhos mostravam cansaço, mas também uma determinação fria. Vocês estão começando a entender que o controle real não é físico, é mental. Eles não precisam nos bater, só precisam nos convencer de que tudo está sob controle. A conversa silenciosa transformou-se em debate estratégico. Cada presidiário começou a compartilhar histórias de operações policiais que conheciam, detalhes que nunca seriam mostrados na TV. Eles comparavam as versões da mídia com a realidade que viviam, e a cada discrepância, o vínculo entre eles se fortalecia. Um entendimento silencioso surgiu. Para resistir, precisavam confiar uns nos outros, confiar na própria experiência e, acima de tudo, questionar tudo. Enquanto isso, uma nova transmissão começou. Desta vez, era um segmento sobre reintegração social de ex-presidiários. Imagens mostravam homens e mulheres caminhando em ruas limpas, sorrindo para câmeras. Murilo quase riu, mas conteve-se. Eles tentam mostrar que tudo é possível, que só precisam obedecer e a sociedade aceita, disse. Tonho balançou a cabeça. É mentira. A reintegração é um pesadelo para quem realmente conhece a vida fora daqui. O clima dentro da sala tornava-se cada vez mais tenso. Cada palavra transmitida era minuciosamente analisada, cada sorriso ensaiado da apresentadora questionado. Eles começaram a perceber padrões, sempre enfatizavam a autoridade, a força policial, a justiça triunfante. Cada pequeno detalhe era planejado para manipular a percepção de quem assistia. De repente, um barulho na porta chamou a atenção. Um guardião passava lentamente pelo corredor, conferindo que ninguém estivesse violando as regras. Murilo parou de andar, Tonho abaixou o papel, Zé permaneceu imóvel. A presença do guarda, mesmo silenciosa, lembrava-lhes que estavam sempre sendo vigiados, que a batalha pela mente ocorria sob constante supervisão. Mas o silêncio do grupo, a atenção aos detalhes e a capacidade de perceber a verdade apesar da manipulação, eram a sua arma mais forte. As discussões internas continuaram. Alguns presidiários começaram a inventar códigos para registrar a realidade que conheciam, enquanto outros criavam sinais silenciosos para compartilhar informações sem levantar suspeitas. A pequena sala de TV se tornou um centro clandestino de resistência, um lugar onde a verdade, ainda que fragmentada, era preservada. Murilo parou diante da TV, observando os quadros que mostravam operações de tráfico desmanteladas. Ele percebeu algo que os guardas e a polícia nunca haviam considerado. A mente dos presos não podia ser controlada apenas com imagens ou palavras. Eles podem mentir para todos, menos para nós, disse ele em voz baixa, mas firme. Tonho assentiu, e a nossa verdade será a que prevalece, mesmo que esteja escondida. O amanhecer iluminava pouco a cela. A luz fria atravessava as grades e refletia nas paredes de concreto. Mas a escuridão interna, a que pairava na mente de cada presidiário, começava a clarear. Eles sabiam que não seriam manipulados facilmente, que mesmo atrás das grades, a resistência começava dentro deles, na percepção da verdade. No decorrer da manhã, cada preso retomou suas rotinas, mas a tensão e o planejamento não cessaram. O simples ato de observar, analisar e compartilhar a verdade tornava-se parte de sua sobrevivência diária. A pequena TV continuava ligada, transmitindo suas mentiras cuidadosamente editadas, enquanto os presidiários facionados continuavam a descobrir maneiras de decodificar a realidade. E assim, a batalha invisível seguia. A polícia controlava corpos e espaços, mas os presidiários começaram a perceber que poderiam controlar suas mentes, suas percepções e, eventualmente, sua própria narrativa. Cada detalhe importava, cada gesto era uma peça no quebra-cabeça da verdade, e nenhum deles estava disposto a ceder diante da manipulação. O relógio na parede marcava o meio da manhã, mas o silêncio na sala de TV permanecia pesado. Cada presidiário estava imerso em seus próprios pensamentos, processando o que tinham visto e planejando como poderiam usar aquele conhecimento. A manipulação da TV não os afetava mais como antes,
Agora, era um desafio, um enigma que precisavam decifrar. Murilo aproximou-se da janela gradeada e observou o pátio, onde outros presos realizavam exercícios sob a supervisão de guardas. A ordem aparente lá fora contrastava com o caos mental que se desenrolava dentro da cela. Ele percebeu que aquela falsa sensação de controle não se limitava às imagens na TV, era uma estratégia para controlar cada aspecto da vida dos presos, até mesmo suas reações e pensamentos. Tonho, sentado no chão, rabiscava notas e códigos. Ele tentava registrar cada detalhe das transmissões, palavras repetidas, ângulos de câmera, falas ensaiadas. Cada fragmento de informação se tornava uma peça de resistência. Se conseguirmos manter registros suficientes, podemos criar nossa própria versão da realidade, uma versão que ninguém pode apagar, murmurou ele. Zé, sempre atento, começou a ensinar aos mais jovens como identificar manipulações sutis. Olhem para os detalhes que eles ignoram, sombras, gestos, expressões. Eles contam histórias com o que não mostram tanto quanto com o que mostram, disse, a voz firme. Murilo assentiu. É um jogo psicológico. Eles controlam a narrativa, mas não controlam a nossa percepção. A TV mudou de canal automaticamente, exibindo imagens de operações em diferentes bairros. Cada cena parecia perfeita. Policiais organizados, prisões sem resistência, cidadãos sorrindo. Mas dentro da cela, os presidiários riam nervosamente ou se entreolhavam com descrença. Eles conheciam a verdade. Cada operação mostrada era apenas uma fração cuidadosamente editada de um desastre maior, omissões intencionais que distorciam a realidade. Em meio ao estudo da manipulação, começaram a surgir discussões mais profundas. Alguns presidiários questionavam se poderiam confiar uns nos outros. A paranoia era inevitável em um ambiente de vigilância constante. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de cooperação crescia. Cada conversa silenciosa, cada gesto discreto, fortalecia os laços entre aqueles que se recusavam a ser manipulados. Murilo decidiu testar o grupo. Pegou um pedaço de papel e desenhou um mapa da prisão, incluindo rotas que os guardas não conseguiam monitorar completamente. Se formos meticulosos, podemos usar o conhecimento da manipulação para nos proteger. Mas precisamos agir juntos, disse ele. Tonho olhou o mapa, analisando cada detalhe. Não é só sobre escapar, é sobre não permitir que eles nos controlem mentalmente. Enquanto isso, um novo programa começava na TV. Mostrava uma operação policial em uma favela distante, com a narrativa reforçando a ideia de que a polícia era infalível. Murilo e os outros estudaram cada frame, observando gestos artificiais e encenações claras. Eles acreditam que podem nos enganar com imagens bonitas, mas não percebem que temos olhos para a verdade, disse Zé, com um leve sorriso irônico. A tensão na sala aumentava. Cada movimento era calculado, cada palavra ou frase da TV minuciosamente analisada. A batalha pela percepção da realidade tornava-se mais intensa a cada minuto. Os presos estavam aprendendo a resistir, a questionar tudo, a construir uma narrativa própria, invisível para quem os vigiava. O tempo parecia esticar-se, como se cada segundo dentro daquela sala fosse uma eternidade de planejamento e resistência. Murilo percebeu que o maior desafio não era o confinamento físico, mas manter a mente livre e ativa diante da manipulação constante. Se perdemos a percepção da realidade, perdemos tudo, mesmo estando vivos, disse ele, quase para si mesmo. Enquanto o sol subia, a pequena sala de TV continuava a pulsar com energia silenciosa. Cada preso estava atento, cada pensamento direcionado para resistir, compreender e sobreviver. A batalha psicológica havia começado, e ninguém ali estava disposto a ceder. Eles sabiam que, fora das grades, o mundo continuava a ser manipulado, controlado e distorcido. Mas dentro daquela cela, mesmo sob constante vigilância, os presos facionados começavam a compreender algo fundamental. A verdade estava na percepção, e ninguém podia tirar isso deles. O sol já iluminava parcialmente a cela, lançando sombras compridas sobre o concreto frio. Mas os presos não se mexiam para aproveitar a luz ou descansar. Cada minuto de vigília era um exercício de atenção, uma forma de proteger a mente contra a manipulação constante da TV e da narrativa oficial. Murilo se afastou da janela e começou a caminhar lentamente, lembrando-se de dias passados fora da prisão. Lembranças de operações mal-sucedidas, traições dentro das próprias facções, policiais que chegavam sorrindo e depois desapareciam nos becos com a brutalidade de sempre. Cada memória reforçava a incredulidade diante da TV. Lá fora, a realidade era sangrenta. Aqui dentro, a imagem era limpa e organizada. Tonho se aproximou dele e disse baixinho, "Você lembra da favela do Jardim Novo?"
Operação perfeita para eles na TV. Mas nós vimos o que aconteceu. Moradores presos, tiros nas costas, sangue no beco que eles cortaram da filmagem. Murilo assentiu, o olhar distante. Eles podem editar as imagens, mas não podem apagar a nossa memória. Zé, encostado na parede, começou a contar histórias de seus anos de prisão, das estratégias que desenvolveu para sobreviver e resistir à manipulação psicológica. Quando estive aqui há 20 anos, aprendemos que a maior prisão não é de concreto, é da mente. Eles podem controlar o que você vê, mas não o que você sabe. E é nisso que vocês precisam focar. Enquanto isso, outro presidiário, chamado Rafa, observava a TV com atenção. Ele apontava cada detalhe minucioso, gestos falsos, pausas ensaiadas, ângulos de câmera que escondiam a realidade. Eles acreditam que somos estúpidos, que vamos engolir tudo, mas não vamos, disse, a voz firme. Murilo sorriu levemente, percebendo a determinação nos olhos do jovem. A conversa evoluiu para estratégias de resistência mais concretas. Cada preso começou a anotar padrões, sinais e inconsistências nas transmissões. Eles criaram códigos silenciosos, símbolos que poderiam ser usados para alertar uns aos outros sobre mentiras ou manipulações específicas. A pequena sala de TV transformou-se em um centro clandestino de planejamento mental, quase como uma sala de guerra psicológica. De repente, uma lembrança coletiva surgiu. Anos atrás, durante uma operação, a polícia havia prometido justiça e segurança. Mas a realidade era brutal. Corpos deixados nas ruas, operações encenadas, testemunhos manipulados. A TV mostrava agora uma versão limpa dessa história, e os presos não podiam deixar de rir, nervosamente, diante da descarada falsidade. Murilo interrompeu o silêncio. Se não aprendermos a interpretar a mentira, estaremos perdidos. Cada gesto, cada palavra, tudo tem um propósito. Eles querem nos enganar sem que percebamos. Tonho acrescentou, e precisamos ensinar isso aos novos, para que entendam que nem tudo que veem é verdade. A percepção é a nossa arma. Zé olhou para o grupo e disse, nunca subestimem o poder da informação controlada. Eles podem ter armas, grades e câmeras, mas a nossa mente é livre. Quem entende a manipulação tem o poder. A tensão crescia, mas junto dela, a união entre os presos se fortalecia. Cada olhar, cada gesto, cada troca de palavras silenciosas era parte de um pacto invisível de resistência. Eles começaram a planejar não apenas como sobreviver fisicamente, mas como manter sua narrativa própria, intacta, para o dia em que voltassem às ruas. Enquanto isso, a TV continuava transmitindo notícias cuidadosamente editadas, reforçando a sensação de controle. Mas dentro da cela, o efeito era contrário. Cada mentira apenas fortalecia a consciência dos presos sobre a manipulação. Eles discutiam estratégias para desmentir o que viam, mesmo que apenas entre si, mesmo que ninguém mais pudesse ver ou ouvir. Murilo pegou um pedaço de papel e começou a desenhar cenários possíveis, rotas de fuga, áreas que poderiam ser exploradas dentro da prisão, pontos de vigilância, mas também símbolos e códigos mentais para transmitir informações entre eles. Cada detalhe era analisado com precisão cirúrgica. O amanhecer avançava lentamente. A luz agora clareava completamente a sala, mas os presidiários continuavam concentrados, quase hipnotizados pelo estudo da manipulação da TV. Eles sabiam que aquela batalha não era física, era uma guerra silenciosa pela mente e pela percepção da realidade. Rafa, o mais jovem, interrompeu a concentração, e se a gente pudesse usar a própria TV contra eles? Mostrar para outros presos que as informações são manipuladas. Murilo assentiu, é arriscado, mas se conseguirmos, poderemos criar uma rede de resistência invisível dentro do presídio. Um movimento que eles nunca imaginaram. O grupo começou a planejar discretamente, observando cada detalhe da rotina da prisão, cada oportunidade de transmitir mensagens, cada momento em que a TV poderia ser usada como ferramenta de conscientização em vez de controle. Enquanto o dia avançava, a pequena sala de TV se tornava cada vez mais um símbolo de resistência. A polícia podia controlar o ambiente físico, mas a mente dos presos começava a se libertar, formando uma narrativa própria, feita de experiências reais, memória coletiva e análise crítica. A tensão, a inteligência e a união começavam a se transformar em poder. Eles compreendiam que, mesmo dentro das grades, ainda tinham algo que ninguém poderia tirar, a verdade que carregavam em suas mentes. O dia avançava, mas a pequena sala de TV parecia isolada do tempo. Cada presidiário sentia a pressão de entender e resistir à manipulação constante. Murilo percebeu que não era apenas sobre desconfiar da TV,
era sobre criar uma consciência coletiva, onde cada gesto, cada palavra, cada observação se tornava parte de uma rede invisível de resistência. Tonho sugeriu registrar cada detalhe em códigos secretos, símbolos que apenas o grupo pudesse entender. Se conseguirmos codificar a realidade, mesmo a polícia vendo nossas anotações, não conseguirá decifrar a verdade que conhecemos, explicou. Zé concordou. Isso é mais importante que armas ou poder físico. A mente é a maior fortaleza. Enquanto debatiam estratégias, uma discussão começou a surgir entre os presos. Alguns questionavam se era possível confiar em todos, se cada um não poderia ser um informante. O medo de traição era constante, mas também fortalecia a necessidade de criar códigos e sinais silenciosos. Cada desconfiança era transformada em precaução estratégica, cada observação convertida em alerta. A TV mudou para uma nova matéria, uma operação policial em um bairro dominado por uma facção rival. A narrativa era clara, agentes impecáveis, criminosos derrotados sem resistência. Murilo riu baixo. Eles pensam que podemos acreditar nisso, mas quem esteve lá sabe a verdade. Tonho balançou a cabeça. Cada mentira é uma oportunidade. Quanto mais exagerada, mais fácil de provar que é mentira. Um presidiário chamado Dinho, conhecido por sua memória prodigiosa, começou a recitar detalhes de operações passadas, comparando com o que a TV mostrava. Cada discrepância era uma prova de manipulação. Murilo percebeu que eles estavam criando um banco de dados mental, uma coleção de verdades que ninguém poderia apagar. Enquanto discutiam, começaram a traçar planos de como expandir essa resistência silenciosa para outros presos. Ideias surgiam, sinais codificados nas paredes, conversas aparentemente banais que carregavam mensagens, pequenos gestos que indicavam atenção a certas notícias. Cada detalhe se tornava uma arma invisível contra a manipulação psicológica. Zé, com a experiência de décadas de prisão, destacou: a polícia controla o espaço, mas a informação é nossa. Se conseguimos manter a mente livre, ninguém nos domina. Murilo acrescentou: não é apenas sobre resistência, é sobre ensinar. Cada novo preso que entender isso se torna um aliado na batalha invisível. Enquanto a tarde avançava, o ambiente da cela mudou. A tensão deu lugar a uma energia silenciosa, quase elétrica. Cada presidiário estava alerta, analisando detalhes da TV, planejando movimentos e formando estratégias mentais de resistência. Cada mentira da mídia era agora combustível para o fortalecimento do grupo. Tonho apontou para a tela. Eles tentam nos convencer de que estamos isolados, mas na verdade, somos uma rede invisível. Cada observação, cada análise é um elo dessa rede. Murilo concordou, sentindo uma determinação crescente. Eles podem prender nosso corpo, mas nunca nossa mente. Durante a noite, os presidiários começaram a treinar formas de comunicação silenciosa. Gestos, sinais e códigos foram definidos. Cada movimento dentro da cela, cada troca de olhar, podia transmitir informações sem que os guardas percebessem. A TV, que antes era um instrumento de controle, agora se tornava referência para os sinais, uma espécie de parâmetro para a resistência. As horas se transformaram em dias. Cada rotina era calculada, cada momento estudado. O grupo percebeu que a verdadeira força estava na mente, e que a manipulação só funcionava se eles permitissem. Cada mentira transmitida pela TV, cada narrativa falsa, era agora um desafio a ser decifrado, analisado e contrabalançado com a verdade que possuíam. Murilo olhou para a cela e disse: não importa quanto tentem nos enganar, nossa percepção é livre. Quanto mais nos pressionam, mais inteligentes nos tornamos. Cada mentira nos fortalece. Tonho completou: e cada um que entender isso, se torna parte da resistência. Não somos apenas presos, somos vigilantes da verdade. A pequena TV piscava na parede, transmitindo notícias cuidadosamente editadas, mas a percepção dentro da cela era diferente. Cada preso sabia que estava construindo algo maior que qualquer operação policial, maior que qualquer plano de manipulação. Eles estavam aprendendo a lutar com a mente, usando conhecimento e observação como armas invisíveis. O amanhecer seguinte trouxe consigo a certeza de que a batalha não tinha fim. Mas, dentro daquela sala, os presos facionados já compreendiam algo fundamental. Não importava quantos muros construíssem, quantos guardas vigiassem ou quantas mentiras fossem transmitidas, a verdade que carregavam na mente era inquebrável. Os dias se transformaram em semanas, mas a rotina dentro da cela nunca perdeu a intensidade. Cada transmissão da TV era agora estudada minuciosamente, comparada com memórias, experiências e relatos de operações anteriores. O que antes parecia entretenimento ou controle tornou-se uma espécie de laboratório de resistência psicológica.
Murilo percebeu que a resistência precisava se expandir. Se cada preso entender que não deve acreditar em tudo que vê, podemos criar um grupo de vigilância mental dentro da prisão. Cada gesto, cada olhar, cada comentário será uma forma de conscientizar outros. Tonho concordou. É arriscado, mas a informação é mais poderosa que qualquer arma. Zé interveio, lembrando de episódios do passado. Quando estive preso há décadas, poucos conseguiam perceber a manipulação. A maioria acreditava em tudo que a TV mostrava. Mas os que questionavam se tornavam líderes, mesmo sem perceber. Murilo assentiu. Então precisamos ser os líderes invisíveis desta resistência. Enquanto conversavam, começaram a surgir pequenos conflitos internos. Alguns presos desconfiavam da lealdade dos colegas, temendo que a polícia tivesse infiltrados. As discussões eram silenciosas, gestos e olhares substituíam palavras. Cada desconfiança era transformada em método de vigilância, códigos discretos, sinais, observações contínuas. A paranoia se transformava em uma arma. A TV mudou de canal novamente. Uma operação policial era exibida em câmera lenta, com música dramática e depoimentos ensaiados. Murilo e Tonho analisaram cada detalhe, observando ângulos que escondiam a realidade. Eles exageram tanto que fica fácil perceber a farsa, disse Murilo. Rafa, o mais jovem, anotava tudo em códigos que apenas o grupo entendia. Com o tempo, começaram a traçar estratégias mais ousadas. Não se tratava apenas de resistir à manipulação da TV, mas de criar maneiras de compartilhar a verdade com outros presos, sem serem descobertos pelos guardas. Pequenos sinais, mensagens codificadas, gestos discretos, tudo fazia parte de um plano silencioso de conscientização coletiva. Zé compartilhou um pensamento sombrio. O maior perigo não é a prisão física, é a prisão da mente. Se conseguirmos manter nossa percepção intacta, podemos sobreviver a qualquer coisa. Murilo completou, e não apenas sobreviver, podemos transformar essa prisão em escola de resistência, onde a verdade se espalha silenciosamente. A tensão aumentava quando guardas passavam pelo corredor. Cada movimento era monitorado, cada gesto observado. Mas dentro da sala de TV, os presos mantinham seu ritmo. A batalha era invisível, mas real. Cada detalhe observado, cada mentira percebida, cada análise minuciosa fortalecia a rede de resistência. Durante uma transmissão noturna, uma matéria sobre a reintegração social de ex-presidiários gerou debates acalorados. Olhem o que eles mostram. Ruas limpas, cidadãos felizes, mas sabem que não é assim, disse Murilo. Tonho complementou, exato. Mas é nisso que podemos ensinar outros presos, a percepção crítica. Eles podem tentar nos enganar, mas não conseguem nos controlar totalmente. Enquanto a madrugada avançava, o grupo consolidava métodos, sinais e códigos. Cada passo era estudado, cada gesto observado. A sala de TV, antes apenas um espaço para entretenimento ou controle, tornou-se um quartel-general de resistência mental. O amanhecer seguinte trouxe uma sensação de poder silencioso. Os presos já não eram apenas indivíduos tentando sobreviver, tornaram-se uma força organizada, capaz de decifrar manipulações, resistir a mentiras e criar sua própria narrativa dentro das grades. Cada transmissão da TV, cada matéria falsificada, apenas reforçava a força deles. Murilo olhou para os colegas e disse, eles podem ter armas, câmeras, grades, mas nunca terão o que nós temos, a percepção da verdade. Zé completou, enquanto mantivermos isso, estaremos livres, mesmo presos. E assim, dentro daquela pequena sala de TV, em meio ao concreto frio, a vigilância constante e as mentiras cuidadosamente ditadas, os presidiários facionados descobriram algo essencial. A liberdade mais poderosa não está fora dos muros, está na mente, na percepção da verdade e na capacidade de resistir a qualquer manipulação. Mesmo controlados fisicamente, eles se tornaram imbatíveis mentalmente. Cada mentira da TV, cada narrativa distorcida da polícia, apenas fortalecia sua consciência e união. Eles aprenderam a decifrar o mundo com olhar crítico, transformar desconfiança em estratégia e percepção em resistência. E assim, a batalha invisível continuava, silenciosa, mental, implacável, dentro daqueles muros de concreto. A polícia podia controlar corpos e rotinas, mas nunca conseguiria aprisionar aquilo que os presos já haviam conquistado. A mente livre, a verdade dentro deles e a rede invisível de resistência que ninguém poderia destruir. O relógio marcava o fim da tarde, mas a pequena sala de TV parecia imune ao tempo. Cada presidiário estava alerta, como se cada segundo contasse. Murilo olhou para os colegas e percebeu que algo havia mudado.
Havia um brilho nos olhos deles, uma determinação silenciosa que não existia quando chegaram. Eles não eram mais apenas sobreviventes, eram vigilantes da verdade. Tonho aproximou-se com um novo conjunto de códigos que havia desenvolvido. Se conseguirmos usar sinais sutis durante as transmissões, podemos alertar outros presos sobre mentiras específicas. Pequenos gestos, expressões, até a forma como nos sentamos, tudo se torna mensagem, explicou, com um tom quase conspiratório. Murilo assentiu, sentindo que cada detalhe contava. Zé, com a experiência adquirida em décadas de prisão, interveio. Vocês estão começando a entender que a manipulação não é apenas sobre o que mostram, é sobre o que escondem. Cada ângulo, cada corte, cada silêncio estratégico é arma. Mas se sabemos decifrar, a arma se torna inútil contra nós. Enquanto isso, Rafa começou a detalhar cada inconsistência nas transmissões recentes. Ele apontava pausas forçadas, gestos ensaiados, sorrisos que não correspondiam à realidade. Cada detalhe era analisado e transformado em conhecimento coletivo. Murilo percebeu que estavam formando um banco de dados mental, a história verdadeira que a polícia tentava apagar. O grupo começou a discutir formas de expandir a resistência para outros presos. A ideia era silenciosa, sutil, quase invisível. Pequenos sinais, mensagens codificadas e gestos discretos que passassem despercebidos pelos guardas, mas que alertassem sobre a manipulação da TV. A sala se transformou em um centro clandestino de aprendizado psicológico, um quartel-general da percepção. De repente, uma nova transmissão começou, mostrando uma operação policial em um bairro controlado por uma facção rival. A narrativa era impecável, policiais perfeitos, criminosos derrotados sem resistência. Murilo riu baixo. Eles exageram tanto que fica fácil perceber a mentira. Tonho acrescentou, quanto mais perfeita a farsa, mais fácil de desmascarar. O grupo começou a elaborar estratégias para transformar a TV em ferramenta de conscientização, e não de manipulação. Cada transmissão seria estudada, cada gesto analisado, e cada detalhe utilizado para treinar outros presos a questionar a realidade. Era uma guerra silenciosa, invisível aos olhos da polícia, mas mortal em seu impacto psicológico.